Salve predestinados! O que faz realmente o cliente decidir comprar não é preço. Pois é, polêmico esse assunto, né? Principalmente para aqueles vendedores que, se tirar o preço do cara, o cara morreu. O preço é muito importante, mas não determinante. E hoje o meu objetivo é provar para vocês aqui, por A mais B, desenhar, inclusive, que essa decisão acontece antes. Eu vou mostrar para vocês o momento em que o cliente está decidido e está propício a comprar. Claro que o fator preço é importante, gente, eu não estou excluindo aqui, mas ele não é determinante. Porque se fosse assim, eu venho do mercado, por exemplo, que você pega os líderes de mercado, os produtos líderes de mercado, as indústrias líderes de mercado, e cara, não é o mais barato, irmão. Não é o mais barato geralmente está lá depois de quinto, sexto colocado. Em alguns mercados é. Existem alguns mercados de commodities que o preço é o que determina, mas são poucos eles. E mesmo esse mercado vai ter cliente que quer fugir disso. Não, cara, eu não quero trabalhar nessa linha. Então o X da questão está sempre em encontrar o público certo para o seu produto. Beleza? E antes de nós entrarmos aqui e eu provar para vocês na prática, e hoje você vai sair convencido, e depois que você se convencer disso, você vai entender que vai mudar o seu jogo de vendas. Pois aí você vai se preparar em outras áreas que não é só preço. Claro, se você tem o melhor preço, ótimo, use isso para triplicar o negócio. Agora, geralmente você não tem, né? Nós não temos o melhor preço em tudo, isso é em todas as empresas. Então a ideia é eu te ensinar a trafegar sem ter o melhor preço. E te provar que o cliente, quando ele decidiu, muitas vezes você nem passou o preço para ele. Antes de nós irmos a fundo nesse assunto, eu convido você, se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, pois aqui é conteúdo toda semana para te ajudar a escalar, e deixa o seu like. E me segue nas redes sociais também. No Instagram somos mais de 60 mil predestinados, inconformados que viraram predestinados. Vamos lá, galera. Primeiramente, o processo de decisão, ele é um processo mental que acontece na parte emocional reptiliana do cérebro. Isso mesmo, embora o cliente possa trazer muita razão, muita situação, geralmente ele vai decidir pela emoção, ele vai se pautar em razão, mas é a emoção, porque a emoção ela fala muito mais rápido. Enquanto o cérebro racional trafega a 40 mil bits por segundo, o cérebro emocional trafega 11 milhões de bits. Então a diferença é muito grande. O que nós temos que aprender é racionalizar a nossa emoção, de maneira geral, em tudo na nossa vida. E o comprador, ele também tenta, a função dele é fazer isso, é racionalizar a emoção. Só que existe algo chamado, uma linguagem subliminar, conhecido também como neurovendas, que basicamente estuda esse comportamento de consumo e traz técnicas de comunicação sutil. Por exemplo, os gatilhos mentais mesmo, ele é uma linguagem psicológica sutil que trabalha, que comunica com o subconsciente, através muito de arquétipos. Legal? Tamo junto? Então existe uma linguagem que você está falando com o cara, e você já está plantando o sim na cabeça dele. Você está ativando, abrindo as portas para o sim. Existe isso, não é eu que estou falando e criando, né? Isso chama-se neurociência de vendas. Então, quando você percebe isso e através de ferramentas e técnicas você consegue despertar isso, você consegue deixar o cliente lá 99% propício para fazer o fechamento antes do preço. Ah, Vinícius, mas o preço, então ele vai contar? Claro que vai. Não adianta eu falar um produto que é R$1 e eu falar para o cara que é 200 e eu não entregar um produto de 200, é claro que nesse momento o preço vai ser determinante. Agora, quando você está balizado, nem um pouco para baixo, nem muito abaixo, nem muito acima, você está naquela circunferência em que o mercado permite, esse fator ele passa a ser um fator secundário, porque antes o cliente vai ficar propício a comprar de você ou não. E para você fazer essa construção, é o que agora eu vou mostrar para vocês aqui na tela, como fazer essa construção e o momento, as lacunas onde a gente abre espaço para a decisão do cliente. E é ali que a gente tem que trabalhar com muita força. Bora lá, vou projetar
aqui para vocês. Galera, então vamos lá. Aqui nós estamos falando do início da negociação, beleza? A famosa aqui linha de condução, né? Isso aqui é um material que te auxilia muito, não só para te guiar, mas para fazer você entender em que momento da negociação você tá. Então, demos início, né? Ponto inicial da negociação. Ninguém falou de preço. Primeiro ponto, galera, conexão. Uma venda com sucesso, um cara que você quer ser recorrente, vender, você tem que se conectar com o cara. Então, passo 1, conexão. Aqui ele já vai te instigar o cliente a falar de preço. Você não abre preço. Esse momento é o momento de você usar a técnica da empatia, né? Entender o que o cara quer, entender o que o cara sente e sentir o que o cliente sente. Então, uma técnica muito importante para se conectar genuinamente com o seu cliente é usar da empatia. Existe uma conexão ali mental que o cliente vai perceber se você realmente está na causa dele. E aqui você cria um gatilho muito forte de comunidade. É um gatilho mental. Você tira as barreiras e mostra pro cara, estamos do mesmo lado, né? E você acaba gerando também o gatilho mental do inimigo em comum. O que é o inimigo em comum? Mostra que você e ele estão juntos para combater a mesma causa. E isso fortalece muito a conexão. Então nós estamos se conectando com o cara, nós não estamos falando de preço. Então, como eu falei, é o momento para usar a técnica da empatia, é o momento para usar o gatilho da comunidade, é o momento para contar a história através de storytelling e garantir que essa etapa ela seja concluída com sucesso, que é a etapa da conexão, etapa 1, beleza? Daí nós damos um passo para a etapa 2, que é dor e desejo. Aqui nós vamos entender a situação do cara. Aqui cabe muito uma técnica chamada spin selling. O que é o spin selling? Perguntas que vende. Aqui você pode fazer perguntas para entender a situação do cliente, para entender os problemas, contextualizado e principalmente para identificar as implicações. Uma vez que você mostrou para o cara, pô, mas isso implica nisso, você vai disparar outros gatilhos no cara novamente, aonde ele vai entender, pô, o cara está preocupado com o meu negócio. E isso vai aproximar e reforçar o gatilho da comunidade. Então nós estamos no passo 2, não falamos de preço ainda. Esse passo 1 e 2 ele é fundamental para nós darmos entrada aqui no passo 3, que é a oferta, beleza? Então, demos o passo 1, demos o passo 2, demos o passo 3 e não falamos de preço. Aqui, nesse momento, 50% do emocional do cara, se você tiver feito um bom trabalho, ele já está propício a comprar de você. Isso mesmo, 50%. Você já rodou metade do caminho e você ainda vai fazer a oferta. O ponto 1 da oferta, a oferta é dividida em 4 partes. É resolução do problema. Você mostra que o teu serviço, que o teu produto atende à necessidade dele. E é nesse momento aqui que você abre uma lacuna muito grande e você passa a levar o cliente para cerca de 85% de probabilidade de comprar de você e você nem falou de preço, porque aqui você instaurou vários gatilhos. Lá na conexão, você instalou os gatilhos de comunidade, né? Fez o cliente perceber que está com ele sentir pertencimento. Quando você entendeu os problemas dele e debateu com ele, você mostrou autoridade, propriedade, que você entende do assunto, que você está ali não apenas como um vendedor, mas como um consultor. Você já saiu da régua do mero vendedor, já escalou um grau e tudo isso vai construindo a decisão na cabeça do cliente. E por fim, a gente vai para a ancoragem, que é a última técnica que a gente traz para o cliente antes de passar o preço. Ó, o preço está entre aqui ancoragem e oferta adicional. Aqui que eu vou falar o preço. E, gente, se eu fizer bem o trabalho aqui, eu aumento essa minha taxa aqui para 90% de chance do cliente comprar. E eu tô falando de nem ter passado o preço ainda. Então eu não falei de preço. E eu já posso ter o cliente muito propenso a comprar de mim, se eu fiz o dever de casa. Agora, se eu fui na venda no voo cego, sem entender que tem etapas, sem entender que tem processo, sem aplicar as técnicas certas, o que vai acontecer? Qual que é o que os vendedores mais reclamam aqui no canal, gente? Pô, o cara não me dá atenção, o cara fala que vai pensar, o cara fala que vai falar com a mulher, com o padre, com o cachorro. Pois é, cara, isso é escape.
cara tá usando um escape. A próxima aula nós vamos falar, até nós temos aqui, né, o momento que o cara fala vai pensar como agir, né? Mas não vou entrar nisso agora. Mas vai para esse lado. Por que que vai para esse lado? Porque geralmente a gente não fez o dever de casa certo. A gente não conectou, e eu não tô colocando a culpa em você não, correria do dia a dia, pressão, meta, o cliente com o tempo reduzido, mas não adianta, gente. Se a gente pular a etapa, nós vamos provavelmente perder a venda para um cara que vai vir com tempo e com disposição de sair com o pedido. O vendedor precisa ter disposição para sair com o pedido. E para sair com esse pedido, ele vai ter que ter a disposição de fazer esse circuito aqui, que é conectar. Você viu quantas técnicas eu falei para vocês na conexão? Vamos lá junto. Empatia, gatilho de comunidade, de pertencimento, storytelling. Pô, só aqui nós estamos falando de 4 técnicas. No storytelling, você vai ter vários gatilhos mentais, então a gente está falando já de... Então, cara, não é um mero voo. Você pode calcular esse voo e diminuir os riscos. Né? Assim como um piloto, quando vai fazer um voo, ele tem um plano de voo. Ele reduz os riscos. Ele imagina que se der um pane aqui, ele posa aqui ou ele posa lá. E a venda é assim. Então você precisa conectar, entender a realidade do cara para partir para a oferta. Então você faz tranquilamente 6 a 8 processos antes de falar de venda. E todos esses processos você vai ativando chaves para fazer o cliente comprar de você. Então o comprar não é uma coisa que, falei o preço, ele decide ou não. Você constrói se você quer vender mesmo ou não. E se você sabe que você vai chegar com um produto que o preço dele está um pouco acima do mercado, cara, você já tem que construir a sua quebra de objeção. E no meio desses processos você já ir instaurando isso. Para quando chegar na hora de passar o preço, o cara tá mais mole. É isso mesmo. Então é um processo mental, gente. E no final das contas, né, muitas vezes, 99% dos casos, o cliente vai ter decidido comprar antes de saber o preço. O preço vai ser aquele fator comercial muito relevante, mas que tem como burlar essa situação. Desde que você tenha feito o dever de casa e entenda o que o cara quer. Gente, tem cliente para tudo, tem produto para tudo e tem faixa de preço para tudo. Por isso que tem um relógio que entrega bastante aqui da Apple Watch, que eu nem sei quanto que tá um relógio desse hoje. De 2 a 10, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer que esse aqui, ó, um relógio de 4 mil, certo? O Apple Watch, aquele valor, aquele maiorzinho e tal, legal. E tem relógio de 100, cara. E entrega menos que esse. Porque esse aqui tem um monte de funções, isso aqui é um celular. O outro é só horas. Vai depender para que você quer, irmão. Se você vai no casamento de um magnata aí, de repente esse não seja a melhor opção. A melhor opção seja aquele outro relógio, que não precisa ser de 100 mil também, mas dele vai ter um outro design. Enfim, gente, tem cliente para tudo. O que você precisa é saber identificar a necessidade do seu cliente. Beleza, meus amigos? Se não segue ainda o canal, se não é inscrito, se inscreve. Se não me segue no Instagram, vai lá e se inscreve. viniciusrodrigues.br. Somos mais de 60 mil inconformados que querem buscar um novo amanhã. Valeu? Se fez sentido para você, deixa seu like e até a próxima. Tamo junto.